Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Com a transcrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Copo de Facul e canal Pensando Direito. Só digo que vocês deixem, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem, se inscrevam no canal, deixem seu like, seus comentários, ativem as notificações, cutuquem o sininho, enfim. Hoje nós vamos falar a respeito do cálculo do governo para o fim da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Ministro foi alvo de sanções da Casa Branca a pretexto de patrocinar uma suposta caça às bruxas contra Bolsonaro. A expectativa do governo é que é pessimista no sentido de que provavelmente só ao término da administração de Donald Trump é que haverá talvez, né, haja a suspensão ou a extinção dos efeitos dessa lei magnífica contra Alexandre de Moraes, onde o Lula, inclusive, está tentando interferir para aliviar as sanções contra o ministro. O ministro foi sancionado, vamos começar, né? Não foi à toa. O ministro Alexandre de Moraes, pelas notícias que correm na imprensa, ele praticou ato que violou a soberania dos Estados Unidos. Em relação às sanções, Trump sancionou o mundo inteiro. Ele quis chamar todo mundo para uma conversa, e de forma assim autoritária, mas é a soberania dos Estados Unidos. Aceita quem quer. Então ele chamou o mundo inteiro, 99% dos países fizeram acordo. Aqui o Lula no início bateu o pé, agora está aceitando fazer acordo porque o Trump abriu espaço para ele falar. Então, em relação, estão falando aí vários movimentos, né, ditadura nunca mais, etc. E agora a ditadura dos militares não querem. E realmente houve uma ditadura naquele período. Mas por ordem dos Estados Unidos, tá? Lembrem-se disso. O Brasil também só entrou na Segunda Guerra porque o Brasil, infelizmente, se coloca num alinhamento automático e acaba sendo uma colônia dos Estados Unidos. Então não se preocupem que não vai haver comunismo no Brasil. A China não está dando as cartas, a China tenta agir sorrateiramente. Mas por enquanto, quem está comandando o mundo são os Estados Unidos. Agora, em relação à lei Magnitsky, o causador do sancionamento foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. Porque depois de dizer que o Brasil é um país soberano e que houve violação da soberania e quem começou foram os Estados Unidos, não. Alexandre de Moraes, na caça às bruxas, realmente, em relação ao Bolsonaro, porque, como eu já disse em vários vídeos anteriores, Bolsonaro tinha que ser julgado em primeira instância. Mesmo que ele fosse condenado, tinha que ser condenado em primeira instância. Lula foi condenado em primeira instância. Por que o Supremo, em cima da hora, mudou a jurisprudência para continuar julgando o ex-presidentes no próprio tribunal, na última, né, equivalente à instância extraordinária, que é o Supremo Tribunal Federal? Qual é o interesse? É o interesse político, é nítido interesse político. Tanto que surgiu aí o Luiz Fux, que, apesar de condenar o Mauro Cid, ele se manifestou contrário ao processo, declinou lá suspeição do Alexandre de Moraes, declinou a nulidade do processo, e isso tudo enseja, inclusive, uma revisão criminal, que parece que parte do Supremo está querendo se mexer nesse sentido. Então, e para piorar, o nosso excelentíssimo presidente chega numa cúpula internacional e diz, né, que palavras do presidente Lula, ele até se retratou, foi quase um ato falho de envolvimento com o crime organizado, pelas palavras dele. Ele disse que deveria combater os usuários de entorpecentes, porque os traficantes são vítimas. Ora, por quem ostenta um fuzil, quem atira nos outros é vítima,
Então os valores estão totalmente invertidos. Aí o dependente químico, que é o tem que ser combatido, é isso que ele quis dizer, faz um sentido na parte de mercadológica. Se alguém para de comprar uma Coca-Cola, a Coca-Cola vai falir. Se o pessoal todo parar de comprar Coca-Cola, ela vai falir. Eu entendi dessa forma. Mas pode ter sido, dentro da psicologia, como se chama, um ato falho. Ele quis dizer que as vítimas são os traficantes e os culpados são os usuários. Então ele mostrou ali mais ou menos uma inclinação psicológica para o tráfico. Só que vai pegar muito mal. Vejam o que está acontecendo na Venezuela. Venezuela daqui a pouco está sendo invadida por terra. Então, o Trump está mandando explodindo barcos que supostamente estão levando droga para os Estados Unidos. Ele não está para brincadeira. Quer que isso chegue no Brasil? Eu acho que, por mim, chegava. Por mim, chegava. Por mim, os americanos infiltravam agentes aqui, pegavam PCC, CV, TCP, pegava todo mundo, bicheiro, pegava todo mundo para a gente viver em paz nesse país. País, a terra é maravilhosa, mas os governantes, quando chegam no poder, é interesse exclusivamente particular, no que se exploda o povo. É assim que funciona. Só cego que não vê, tá? Então, agora fazer cálculos para fim na lei Magnitsky, vai fazendo os cálculos. Foram sancionados, não condenaram? Condenaram. Condenaram as pressas para não ter disputa com Lula? Condenaram. Agora, assumam as responsabilidades. Não adianta lamentar. Tá certo, pessoal? Forte abraço a todos, saúde e paz. Foi uma questão jurídica, mas uma avaliação mais política em relação ao tema aqui apresentado. Um abraço a todos, fiquem com Deus.